O animal com a mandíbula mais poderosa entre os felinos vivos poderia derrotar todo tipo de predador? Altamente habilidosa, a onça pintada é uma incrível caçadora, porém existem adversários que podem derrotá-la. Esse é o Ordinário Selvagem e hoje veremos a força de uma onça pintada e quais animais poderiam vencê-la. Ou não. Deixe seu like e vamos nessa! O primata mais forte contra o felino que possui a mordida mais mortal. Quem venceria essa batalha? Esse é o Ordinário e hoje veremos gorila versus onça pintada. Então, já deixe seu like e nos ajude a produzir mais vídeos como esses. Obrigado a todas as pessoas que contribuem com like, inscrição no canal e ideias nos comentários. Graças a vocês, nosso trabalho tem sido notado. Obrigado! Deixe seu like e vamos nessa! O dorso prateado é um primata que impõe respeito. Seu tamanho e músculos podem combater a maioria dos animais. Capaz de levantar e arremessar quase o triplo do seu peso, não é qualquer um que seria capaz de enfrentá-lo. A onça pintada é a mais bem sucedida caçadora entre os felinos. Paciente em suas emboscadas, dificilmente ela erra uma mordida ou um pulo sobre a sua presa. Ela não é a maior e nem a mais forte em musculatura entre os felinos selvagens. Porém, é a onça pintada que possui a mandíbula mais poderosa, capaz de quebrar cascos de tartarugas, atravessar o couro de jacarés e ao mesmo tempo quebrar a coluna deles ao meio. Em uma hipotética batalha entre esses dois fortes animais, quem você acha que venceria? O gorila ou a onça pintada? Para definir nosso ganhador, iremos conhecer um pouco mais os adversários e analisarmos quem possui maiores vantagens em uma batalha. Como os machos de ambas as espécies são maiores do que as fêmeas, vamos trabalhar com os dados relacionados a eles, ok? Façam suas apostas, deixe seu like e vamos lá! Características: um gorila de dorso prateado possui músculos em evidência. Sua resistência física é alta. Apesar de não caçar, ele se exercita diariamente subindo em árvores e andando em terrenos altos. A mordida de um gorila está entre as mais fortes do reino animal. Com 32 dentes, uma mordida é capaz de moer grossos bambus. Um macho adulto pode atingir 2 metros de altura quando está de pé e pesar entre 140 a 300 quilos. Sua velocidade média é de 40 km por hora. Esses primatas são muito habilidosos com suas mãos. Podem aplicar socos e tapas capazes de levarem um ser humano a óbito. Além disso, um gorila de dorso prateado consegue levantar e arremessar quase que o triplo do seu peso corporal. Uma onça pintada é um felino poderoso, cuja mordida é considerada a mais forte entre os felinos e fica bem à frente a mordedura de um gorila. A boca da onça pintada pode abrir até 13 centímetros de diâmetro. Uma única mordida pode quebrar a coluna vertebral de grandes animais, como antas e capivaras, e ainda quebrar o casco de uma tartaruga ou jabuti. Veloz e resistente, uma onça pintada é capaz de subir em árvores e pular em grandes alturas. São nadadoras exemplares, podendo atacar uma presa até mesmo estando submersa. Sua velocidade média é de 80 km por hora. Um macho adulto pode chegar a medir 1,80 m do nariz à ponta da cauda e pesar entre 95 a 135 kg. As onças mais pesadas estão em cativeiro. Suas garras retráteis colaboram muito em uma caçada, segurando a presa, mas também rasgando sua pele. A garra de uma onça é capaz de ferir couros mais grossos, como os de jacaré, por exemplo. Habitat: gorilas são nativos da África, mais especificamente das florestas tropicais e montanhas de mata densa, mas se adaptam bem em cativeiro, mesmo que o clima seja diferente do seu habitat natural. Já se mostraram resistentes ao frio, climas desérticos e vegetação rasteira. Onças pintadas estão presentes em mais de 7 países da América Latina.
Infelizmente, elas desapareceram dos Estados Unidos e sua população em terras mexicanas está cada vez mais rara. Em cativeiro, também se mostraram adaptativas, com exceção de temperatura abaixo de 10 graus negativos. Onças amam rios e irão viver, na maioria das vezes, próximo a eles. Dieta e comportamento. Para manter todos esses músculos, gorilas precisam comer em torno de 18 quilos de comida por dia. Entre raízes, plantas, frutas e insetos, os gorilas se nutrem e conservam sua força. São, na maioria do tempo, animais tranquilos, vivendo em tropas ou bandos de 10 até 20 indivíduos. Lutam entre si pela posição de alfa. Em período de acasalamento, gorilas podem atacar sem motivo aparente, tanto a membros de sua família ou a qualquer um que se aproxime quando seus hormônios estão a todo vapor. Não gostam de ser encarados e precisam se sentir superiores, pois quando estão acuados, eles atacam na intenção de se mostrarem fortes. Onças pintadas possuem um cardápio bem extenso: cobras, jacarés, roedores grandes e pequenos e muito mais. Elas precisam consumir de 35 a 40 quilos de carne por semana, parece a minha família. Muitas vezes elas obtêm isso em uma só caçada, quando a presa é um grande animal. Onças são pacientes em uma emboscada e por isso conseguem atingir seu objetivo 70% das vezes. Vivem sozinhas, se juntando apenas para o acasalamento e até que seus filhotes tenham independência o suficiente para sobreviver na mata, o que acontece de 12 a 18 meses após o nascimento. São territoriais e irão atacar não só para comer, mas por território ou caso se sintam ameaçadas. Luta! Mas antes, deixe seu like e colabore com esse vídeo. O seu like é a moeda digital do YouTube. Para você é totalmente de graça, mas para nós vale muito. Um gorila é sim mais poderoso em força física do que uma onça pintada. Com mãos e braços habilidosos, o gorila poderia pegar literalmente uma onça pintada e lançá-la no chão ou até mesmo a metros de distância. E só isso seria o suficiente para a luta terminar, dando a vitória ao gorila. Mas estamos falando de uma onça pintada e não de um gato inanimado que ficaria parado esperando o ataque. As onças são mais velozes e mais ágeis. O desvio de um ataque dessa situação pode sim ser uma realidade. Veja bem, pode ser. Se a onça conseguisse desviar e pular bem no pescoço ou coluna do gorila, ela teria uma boa chance e feriria seriamente o primata. A pele do gorila é fina e na luta, as garras da onça deixariam profundas dilacerações. Se a mordida dela fosse bem aplicada, talvez ela o impediria de andar normalmente. Afinal, a mordida dela faria um estrago real. Porém, mesmo ferido e se movimentando com dificuldades, um gorila poderia socar e bater com força o suficiente para desmaiar a onça e aí então acabar com a luta. Em minha opinião, não seria uma luta rápida. O gorila ficaria muito ferido e talvez não resistisse horas mais tarde, mas mesmo assim o primata venceria. Você pensa diferente de mim? Me apresente os seus argumentos nos comentários. E por favor, gente, a educação ao comentário é importante. Vamos elevar nossos conhecimentos juntos e não disputar quem é o mais esperto. E mais uma vez, obrigado a você que está sempre interagindo conosco nos comentários. Um felino e um urso. Dois animais grandes, ferozes e que em algum momento da história podem sim ter se encontrado no mesmo território. Em um combate entre uma onça pintada e um urso negro baribal, qual desses animais você acredita que poderia sair vencedor? Esse é o ordinário e hoje veremos onça pintada versus urso negro baribal. Esse tema foi sugerido por vocês nos comentários, então esse vídeo vale o seu like. Então, clique no like e vamos nessa! Dona da mordida mais poderosa entre os felinos e a caçadora mais bem sucedida entre eles, essa é a onça pintada que já provou ser capaz de derrotar grandes animais. Garras poderosas,
corpo robusto e uma agilidade inesperada para o seu tamanho. O urso negro Baribal é sem dúvida um oponente à altura para essa luta. Para saber quem vencerá, iremos conhecer melhor nossos adversários e analisarmos juntos qual deles é o mais forte. Características: a onça preta é a mesma espécie de onça pintada. Ela nasce com essa bela coloração devido a um fator genético, mas suas características e habilidades são iguais à onça pintada. Por isso, apresentaremos ela em nosso vídeo. O urso negro Baribal é o urso negro norte-americano e não o asiático. Ele foi escolhido para esse confronto pois onças já habitaram o mesmo ambiente que eles, antes de serem exterminadas por humanos, infelizmente, e isso veremos melhor mais à frente. Uma onça pintada macho e adulta mede aproximadamente 1,80 m do nariz à ponta da cauda e pode pesar 95 a 110 kg. Onças pintadas de cativeiro já foram registradas pesando 130 kg, mas isso não é comum e nem saudável para o animal. Sua altura de ombro é de 80 a 95 centímetros. Um baribal adulto pode chegar a 2,20 metros de comprimento e pesar de 280 a 360 quilos, dependendo da abundância de alimento em que está inserido. Sua altura de ombro é aproximadamente 1,30 m. Onças são felinos muito ágeis, excelentes nadadores e também escaladores. Sua velocidade pode chegar a impressionantes 80 km por hora. O baribal não é tão rápido, ele alcança cerca de 50 km por hora, porém também é um animal muito habilidoso, tanto na arte de nadar como na de escalar. Esse vídeo não está acelerado, apesar do tamanho e peso, esse urso sobe rápido sim em uma árvore. Uma onça pintada pode pular de árvores bem em cima de sua presa, ou apenas para descer de um local alto. O urso negro não consegue essa artimanha, mas desce muito bem de locais altos, inclusive de montanhas rochosas que podem ser escorregadias. A mordida da onça pintada é sim superior a de qualquer espécie de urso, capaz de perfurar o casco de uma tartaruga e quebrar a coluna de muitos animais de porte grande. Suas garras afiadas colaboram muito durante uma caçada para segurar suas presas. O urso negro não possui uma mordida tão destruidora como a da onça, mas não se engane, para nós a sua boca poderia se tornar mortal. As garras de um urso são realmente muito eficazes, pois além de grossas e afiadas, quando somada à sua força física, fariam um estrago enorme e profundo. Habitat: a onça pintada habita em toda a América Latina, mas no passado já viveu nos Estados Unidos e México. Por isso, em algum momento da história, a onça pintada e o baribal podem ter se encontrado no mesmo território. O baribal é um urso negro norte-americano e ele vive em toda a extensão dos Estados Unidos, parte do Alasca, Canadá e México. Apesar da extensão territorial desses animais ser grande, infelizmente ambas as espécies estão ameaçadas de extinção. Comportamento e dieta. Pode não parecer, mas a onça e o baribal possuem alguns comportamentos em comum. Os dois são amantes de água, adoram nadar. Eles possuem um estilo de vida solitário, se juntando apenas no acasalamento. E as fêmeas ficam com os filhotes até que eles consigam independência para sobreviverem sozinhos. Mas se tem algo que os difere e muito, é a sua dieta. Onças pintadas têm o hábito de caçar, pois 100% da sua alimentação é carne. O urso negro baribal também se alimenta de carne, porém 70% da sua dieta é vegetal. Uma onça caça jacarés, cobras, mamíferos pequenos e de médio porte, e podem abater com facilidade gado adulto. Já o baribal se alimenta de gramíneas, raízes, frutas, insetos, peixes e pequenos mamíferos. Luta: dois animais habilidosos, porém uma onça pintada é mais veloz. O baribal escala com muita agilidade, mas não consegue saltar em cima das suas presas. Os dois nadam e muito bem.
mas a onça ataca até mesmo submersa, já que está muito mais habituada à caça do que o urso negro. O baribau é mais forte fisicamente, pesando 3 vezes mais e com garras poderosas. Os golpes desse urso fariam danos mais significativos do que o da onça pintada, mas a mordida da onça é muito mais eficaz se comparada do baribau. Levando tudo isso em consideração, eu penso que se a batalha fosse na água, a onça venceria, pois ela possui prática de atacar e abater, mesmo estando submersa. Mas em terra, eu acredito que o baribau venceria a maioria das vezes. A sua força física é muito superior, e com poucos golpes ele desmaiaria a onça, que ficaria totalmente vulnerável. Na minha opinião, a única forma da onça vencer em terra seria se ela atacasse do alto, pulando bem no dorso do urso e utilizando sua maior arma, a sua mordedura. Assim, o pescoço do urso sofreria tamanho dano que impediria de se defender, dando à onça a vantagem de acabar com a luta. Dois felinos fisicamente muito parecidos, ambos mestres em caçar por emboscada e excelentes escaladores. Quem você acha que venceria essa batalha? A onça pintada ou o leopardo africano? Esse é o Ordinário e hoje veremos onça pintada versus leopardo africano. Então deixe seu like e vamos nessa! Vocês pediram muito, mas muito por esse vídeo. Por isso tentamos produzir um material que realmente agradasse nosso público. A onça pintada é um felino formidável. Sua mordida pode atravessar a espinha de um jacaré e quebrar o casco de jabutis. É considerada o felino mais bem sucedido quando o assunto é caça. Especialistas acreditam que uma onça pintada consegue ser bem sucedida em uma caça de 70% a 80% das vezes, o que é uma porcentagem realmente alta. O leopardo africano divide seu território com orgulhos de leões e bandos de hienas. Portanto, para sobreviver a eles, ele precisa ser realmente muito esperto. Infelizmente, esse belo felino está em perigo de extinção. Atualmente, estima-se que existam menos de 10.000 exemplares na natureza. Ao contrário das onças, os leopardos evitam os rios africanos, pois sabem que podem se deparar com enormes crocodilos ou territoriais hipopótamos. Porém, se aventuram a um rápido mergulho se houver boas chances de pegar uma presa. Características: a onça pintada é considerada um grande felino. Um macho adulto pode atingir 1,80 m de comprimento do nariz à ponta da cauda e pesar em torno de 95 kg. Em cativeiro, há registro de onças pintadas pesando até 135 kg. Sua coloração e padrão de manchas é muito similar à de um leopardo, porém, as rosetas das onças são maiores e mais arredondadas e a cor laranja é mais viva. Ela possui uma mordida mais forte e pode atingir até 80 km por hora se a presa valer realmente a pena. Onças pintadas amam os rios e podem atacar inclusive debaixo da água. Geralmente sua mordida é na parte de cima do pescoço, enfiando seus poderosos caninos diretamente na espinha dorsal da vítima. Já um macho adulto de leopardo africano pode medir até 2 metros de comprimento do nariz à ponta da cauda, porém são mais magros, pesando no máximo 95 kg. Em uma caçada, um leopardo africano pode atingir a velocidade de 58 km por hora. E como no ambiente em que vivem há muita competição por comida, eles carregam suas presas para cima das árvores com uma habilidade formidável e um equilíbrio perfeito. Extensão territorial. No passado, onças pintadas existiram na região dos Estados Unidos, mas hoje elas habitam somente a América Latina, o que não é pouco em extensão territorial, pois há registros delas em mais de 7 países. Elas são conhecidas como jaguar na região mexicana, e nesse país há divergência entre especialistas sobre se elas ainda habitam o território mexicano. Seus avistamentos no México têm se tornado cada vez mais raros, o que leva à hipótese de que a onça pintada poderia estar extinta no México. Um macho de onça pintada pode patrulhar cerca de 40 km, demarcando toda a extensão com urina, fezes e arranhando as árvores
para mostrar que todo esse espaço lhe pertence. Leopardos africanos são encontrados em toda a África subsaariana. Eles estão presentes nas montanhas, savanas e pastagens. Podem inclusive se adaptar ao deserto africano, pois já viveram por lá no passado. A capacidade de adaptação do leopardo é incrível. Por algum período, eles se aproximaram muito dos agricultores, o que levou a uma caça desenfreada desse felino. Leopardos podem demarcar cerca de 35 quilômetros de território. Comportamento e dieta. Onças pintadas podem caçar ou patrulhar seu território a qualquer horário do dia, mas também apresentam atividades noturnas. Se alimentam de quase todos os animais do seu habitat: roedores, porcos selvagens, macacos, cobras e até mesmo bovinos, se tiverem a oportunidade. Seu modo de caça é furtivo e por emboscadas. Sempre atentas, onças são verdadeiras máquinas mortíferas entre os felinos. O leopardo é considerado um felino de hábitos noturnos. Durante o dia, eles costumam ficar em cima das árvores descansando. Porém, se observam uma presa fácil, eles têm a capacidade de interromper seu descanso para ir atrás de um belo jantar. Entre suas presas estão javalis, lebres, coiotes, gazelas, veados e macacos. Fight! Um leopardo adulto e macho pode ser um pouco maior do que uma onça, porém eles são mais magros e mais lentos, o que os dá uma desvantagem no solo. Independente do tamanho, na água, as onças venceriam facilmente, pois elas têm o hábito de caçar debaixo d'água com frequência. Já os leopardos se aventuram em uma caça aquática raramente. A onça pintada possui uma mordida bem mais forte. São ótimas escaladoras, mas os leopardos apresentam um equilíbrio maior, pois sobem em árvores carregando suas presas 90% das vezes após uma caçada. As onças também podem efetuar essa tarefa, mas se alimentam com mais frequência no chão. Apesar do equilíbrio e o tamanho estarem a favor do leopardo, a onça é mais pesada, mais veloz e possui uma mordida muito mais forte. Seu sucesso em caçadas também é maior do que a de qualquer outro felino. Então, em minha opinião, a onça venceria facilmente um leopardo africano. Concorda ou não? Quem venceria entre esses dois predadores? O felino ou o réptil? Esse é o ordinário e hoje veremos onça pintada versus dragão de Komodo. Então, deixe o seu like e vamos nessa! A onça pintada, também conhecida como jaguar, é o símbolo de uma marca de carros de luxo, talvez por representar elegância, velocidade e precisão mortal. Este magnífico felino tem um padrão de manchas distinto e é facilmente identificado pela sua aparência. Sua incrível capacidade de caça é um espetáculo maravilhoso de se ver. Ela consegue apanhar suas presas 70% das vezes. Alguns especialistas ousam dizer que esse número na realidade é maior, podendo chegar perto dos 80%. Já o dragão de Komodo pode ser considerado um rei dos lagartos, pois é o mais pesado deles e possui habilidades muito significativas. Com o nome da ilha onde os humanos avistaram pela primeira vez uma criatura semelhante a um dragão, o dragão de Komodo é uma espécie endêmica da Indonésia. Dono de uma toxina poderosíssima, ele pode ser encarado em uma luta como sendo um grande e perigoso oponente. Para um combate, vamos analisar as informações sobre os adversários. Características: os machos de onças pintadas podem atingir um comprimento de 1,80 m da cabeça à ponta da cauda e pesar entre 90 a 100 kg. Muito ágeis, onças pintadas podem correr até 80 km por hora. O padrão de marcas dos pelos são muito semelhantes às dos leopardo, porém formando pequenos círculos chamados de rosetas. A cor do pelo varia em tons de amarelo, alaranjado e preto. Alguns indivíduos nascem com uma coloração preta por todo o corpo.
Suas patas são fortes, com garras projetadas para segurar sua presa. As onças pintadas possuem a mordida mais forte entre os felinos, chegando a perfurar ossos. Os dragões de Komodo são grandes lagartos com caudas longas, pescoços fortes e membros robustos. Sua cor varia de alguns tons de verde a preto, e eles atingem 20 km por hora em uma perseguição por uma presa. Os músculos da garganta do Komodo permitem que ele engula enormes pedaços de carne com uma rapidez espantosa. As articulações da mandíbula são móveis, o que permite abrir bastante sua boca. Machos costumam ser maiores que as fêmeas, podendo crescer até 3 metros da cabeça à ponta da sua cauda, e podem chegar a pesar 91 quilos. Possuem dentes serrilhados que ferem profundamente suas presas. O veneno desse réptil é introduzido em suas vítimas através da saliva pelo ferimento causado no ato da mordida. A toxina pode ser mortal na maioria das vezes. Ela causa a baixa da pressão sanguínea, dilatação dos vasos e impede a coagulação do sangue, ocasionando a hemorragia intensa. O indivíduo entra em choque e vem a óbito em pouco tempo, sem falar das inúmeras bactérias que estão presentes na boca do dragão de Komodo. No caso de ataque a humanos, se o humano sobreviver ao veneno, o que é muito raro, talvez ele não sobreviva à infecção causada pelas bactérias. Suas garras são grandes, o que auxiliam na caça. Habitat. Historicamente, a onça pintada já habitou todo o continente sul-americano, até a metade do sul dos Estados Unidos. Atualmente, as onças pintadas vivem na América Latina, sendo consideradas extintas dos Estados Unidos. O jaguar pode ser encontrado com mais frequência em florestas tropicais densas e em matas atlânticas. Esse felino gosta de água e sempre irá marcar seu território próximo a rios. Os dragões de Komodo vivem em poucas ilhas no sudeste da Indonésia, dentro do Parque Nacional local. Algumas dessas ilhas são Komodo, Rinca, Gili, Montang, Ilhas das Florestas e Gili da Zami, além de serem a atração principal de zoológicos na Indonésia. Os dragões de Komodo têm o menor alcance de território de um predador do mundo. Em seu habitat, que já é reduzido, eles mantêm-se em elevações mais baixas, evitando as florestas e montanhas das ilhas. Dieta. As onças pintadas perseguirão praticamente qualquer tipo de presa animal dentro da sua área de distribuição, podendo caçar capivaras, jacarés, antas e até mesmo cobras. Elas atacam geralmente no crânio e conseguem perfurá-lo com uma única mordida. Onças pintadas já foram consideradas animais de hábitos noturnos, mas estudos recentes mostram que elas também são diurnas, o que as tornam ativas cerca de 60% de um período de 24 horas. Os dragões de Komodo têm uma dieta bem diversificada. Podem caçar aves, lagartos menores, macacos, mas também presas grandes como veados, cabras, cavalos e até búfalos. No caso de presas maiores, os dragões de Komodo os perseguem e depois ficam seguindo-os por um perímetro até que o veneno se torne mortal e a presa caia abatida. Ou usam as suas caudas como chicotes para derrubar grandes veados e javalis. Para capturar presas que estão em locais mais altos, os dragões de Komodo são capazes de se apoiar nas patas traseiras e usar a sua cauda como suporte. Eles comem rasgando grandes pedaços de carne e engolindo os pedaços inteiros, sem mastigar. Devido ao seu metabolismo lento, esses dragões podem sobreviver com apenas 12 refeições por ano. Como o dragão de Komodo não tem diafragma, não pode sugar água quando bebe, nem pode pegar água com a sua língua, pois a mesma é bifurcada. Se hidratam enchendo a boca de água e levantando a cabeça para que a água escorra pela garganta, além de extrair água do próprio alimento.
comportamento. As onças pintadas são, em grande parte, animais solitários, interagindo com outros de sua espécie somente em épocas de acasalamento e com sua cria durante um curto período de 1 ano a 1 ano e meio. Em zoológicos, a socialização de onças pintadas no mesmo recinto tem obtido sucesso. Machos de jaguar possuem demarcações territoriais maiores do que as fêmeas. Para estabelecer esses limites territoriais, as onças pintadas marcam as árvores com suas garras e espalham fezes e urinas como indicadores para outras onças pintadas. Já os dragões de Komodo são, na sua maioria, ativos durante o dia, mas têm mostrado algum comportamento noturno. São animais solitários que se juntam apenas para procriar e comer. Podem caçar juntos caso a presa proporcione um grande banquete. E durante o período de acasalamento, os machos lutam entre si pelas fêmeas. Os jovens dragões de Komodo podem subir facilmente em árvores usando suas garras. Conforme crescem, esse comportamento se torna mais difícil, pois eles ficam mais pesados. Devido ao seu grande tamanho, os dragões de Komodo são capazes de conservar o calor corporal dormindo nas suas tocas, reduzindo a necessidade de estarem sempre expostos ao sol. Agora é a hora da luta. Quem venceria em um combate entre uma onça pintada e um dragão de Komodo? Do meu ponto de vista, essa vai ser uma luta bastante dura. Ambos os animais são suficientemente fortes para acabarem um com o outro. O dragão tem o veneno e suas bactérias. O jaguar possui agilidade e uma forte mordida. Embora os dragões de Komodo não sejam muito bons em correr, podem vencer se conseguirem morder primeiro. Porém, em termos de velocidade e agilidade, a onça pintada tem vantagem. Mas imagine comigo, se um dragão consegue morder a onça primeiro, ela tem habilidade suficiente para revidar de forma mortal antes que o veneno e as bactérias comecem a agir no seu corpo, o que poderia levar ao abate do dragão de Komodo. Mas logo em seguida a onça sentiria o efeito da mordida do dragão e também viria ao chão. Então, nessa hipotética batalha, eu realmente acredito que ambos sairiam perdedores. Mas todos sabemos que a onça pintada é um predador de emboscada muito bom. Então, se ela avistasse o dragão de Komodo primeiro e partisse para um ataque preciso em seu crânio, ela ganharia. E quem ganharia uma luta entre esses dois felinos? Embora tanto as leoas como as onças pintadas nunca tenham sido vistas juntas na natureza devido ao habitat e região distintas, vamos fazer esse vídeo hoje para todos os amantes de animais que querem saber quem é o mais forte. Esse é o Ordinário e hoje a luta será entre onças pintadas e leoas. Então, já deixe o seu like e vamos nessa! A onça pintada, ou jaguar, como também é conhecido, é o terceiro maior felino, perdendo apenas para leões e tigres. Habitantes das Américas, ela cobre um vasto território. As leoas são símbolo de força, considerada a realeza dos felinos. Elas são encontradas na África e Ásia. Responsável pela caça do bando, a leoa é quem provê a maior parte do alimento. E embora os leões estejam muito mais expostos na nossa cultura, é a leoa, a verdadeira estrela. Leoa é a fêmea do leão, óbvio, e sua aparência se torna fácil de ser distinguida do seu macho. Porém, onças pintadas fêmeas e machos são muito parecidos. Partindo da informação verídica que onças pintadas macho são maiores do que as fêmeas, nossas comparações hoje serão pensando em um combate entre uma leoa e uma onça pintada macho. Características: as onças pintadas machos podem atingir 95 kg e medir até 1,80 m da cabeça à cauda. A coloração típica é laranja bronzeado, com pontos negros dispostos em rosetas, também com uma mancha negra no centro ao longo da linha média das costas. Porém, elas podem nascer totalmente negras. Algumas onças pintadas carregam um gene que as fazem ser conhecidas como onças pretas.
Onças pintadas podem dar à luz a onças pretas e vice-versa. A coloração do pelo da onça pintada varia entre tons de laranja, preto e castanhos. Leoas pesam de 120 a 180 kg e podem medir até 1,90 m da cabeça à cauda. Um felino bem musculoso com um corpo longo, cabeça grande e pernas curtas. Sua pelagem também sofre grande variação de cor, entre tons de branco, castanhos e champanhe. Os pelos das leoas são curtos e claro, elas não possuem jubas como os machos de sua espécie. O tufo de pelos na ponta da cauda normalmente é mais escuro do que o resto do corpo, podendo chegar a uma tonalidade preta. Habitat. Habitante das Américas, a onça pintada já existiu nos Estados Unidos, porém foi fortemente ameaçada e a caça extinguiu esse animal de lá na década de 1940. Hoje é encontrada no México, parte da América Central, e a mais forte população se encontra no Brasil, principalmente nas regiões da Amazônia e Mato Grosso. Ela também vive na Bolívia, Paraguai, Colômbia e em mais 16 países da América Latina. Encontrada em matas com abundância de rios, excelente nadadora, podendo atacar inclusive dentro da água. Leoas são encontradas em quase toda a África e uma pequena parte da Ásia. Já na Europa, a espécie desapareceu devido à caça. Leoas aderem principalmente ao mato de pastagem ou bosques abertos e savanas, onde podem caçar mais facilmente as suas presas. Caça. Como poderia ter adivinhado apenas olhando para essas suas enormes presas, as onças pintadas são carnívoras ferozes que vivem exclusivamente de carne. São caçadoras furtivas, rápidas e despedaçam uma variedade de animais entre mamíferos e répteis de diferentes tamanhos. Podem pescar se necessário e até mesmo consumir aves de vez em quando. Derrubarão praticamente qualquer animal suficientemente fraco ou pequeno para emboscar. Elas usam os seus dentes para rasgar suas presas, caçando principalmente à noite, mas também durante o dia. Considerada como a dona da mordida mais forte entre os felinos, os dentes da onça pintada podem perfurar ossos. Geralmente, elas atacam por cima do pescoço, acabando com a vida de suas vítimas imediatamente. As leoas e leões são os únicos felinos que vivem em grandes grupos, embora há uma pequena população de leões solitários. As leoas são o orgulho do grupo, pois são caçadoras natas, trabalham muitas vezes em conjunto para pegar presas grandes como antílopes, zebras, gnus e até filhotes de elefantes. Elas tendem a matar por sufocamento e distribuir mordidas ao longo do corpo da presa. Comportamento. A onça pintada é uma criatura solitária. Somente nos primeiros 2 anos de vida elas passam com sua mãe. Os machos da onça pintada são muito territoriais com a sua área de residência e só a divide com a fêmea em época de acasalamento. São particularmente dependentes da água. Rápidos quando se movem, podem atingir até 80 km por hora em uma corrida por comida. Na água, seus ataques são igualmente eficazes. Ativas à noite, descansam durante o dia, mas se avistarem uma presa fácil, não se incomodam em interromper o seu descanso para se alimentar. Leoas vivem em grupo e respeitam a hierarquia estabelecida nele. Elas são tão velozes quanto as onças, também atingem uma marca de 80 km por hora, porém não costumam ser tão habilidosas dentro da água. Leões africanos gostam de dormir a maior parte do dia. A atividade tem lugar quando o sol começa a se pôr e permanece até o amanhecer. Agora vamos descobrir juntos quem ganharia uma luta frente a frente entre uma onça pintada e uma leoa. Lembrando que estamos imaginando um combate entre uma onça pintada macho contra a fêmea do leão, a leoa. Para ser claro, ninguém realmente sabe como isso seria, porque as duas espécies são separadas pelo Oceano Atlântico. Não houve essa luta real em natureza. A onça pintada tem a vantagem de sua poderosa mordida. Com a mandíbula mais forte entre os felinos,
forte o suficiente para realmente penetrar a espessura do osso do crânio e espinhas de suas presas. Por isso, se os dois felinos tivessem o mesmo tamanho, a onça-pintada ganharia quase todas as lutas, mas na realidade a leoa sempre será maior e mais pesada do que uma onça-pintada, mesmo ela sendo macho. A agilidade e velocidade entre leoas e onças pintadas são muito iguais, dando vantagens à onça-pintada caso ambas estivessem dentro da água. Mas não podemos descartar a força de uma leoa, que sim, é superior a uma onça-pintada macho. E levando em consideração que dificilmente uma leoa entre em uma luta sozinha, ela ganharia de uma onça-pintada juntamente com suas irmãs. Se você discorda de mim, coloque os seus argumentos aí nos comentários que eu vou adorar ler e ser convencido por eles. Se gostou, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e ajude o nosso trabalho a crescer. Lembre-se de curtir nesse botãozinho com uma mãozinha para cima e se inscreva no nosso canal. Isso nos ajuda muito e contribui para que o nosso trabalho chegue a outras pessoas. Assista esses outros vídeos e atualize o seu conhecimento. Obrigado por assistir.